Adroaldo chega e atualiza tudo. Bom dia, Adro. Olá, muito bom dia pra todo mundo. Bom dia pra quem tá ligado no 98 Esportes. Bora lá falar do Cruzeiro. E conforme dissemos ontem, o Cruzeiro vai se mexendo no mercado. Afinal, como diria Vanderlei Luxemburgo, macarrão se come quente. Depois de Maicon, outro zagueiro está pintando na toca da Raposa. E cá entre nós, o sistema defensivo do Cruzeiro foi uma lástima. Sofreu aí 44 gols no Campeonato Brasileiro. O nome da vez é Matheus Silva, ex-ituano. Matheus Silva tem 26 anos e chega ao Cruzeiro com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo e do diretor técnico Ricardo Rocha. Matheus Silva disputou aí 76 partidas pelo Ituano, marcando 6 gols e dando uma assistência. Mudando de assunto, salvem essa data, senhoras e senhores, 17 de dezembro. Daqui 2 semanas, haverá uma importantíssima Assembleia Geral, na qual os associados irão definir a porcentagem mínima que o clube irá manter na SAF, na Sociedade Anônima do Futebol. O edital deverá ser divulgado oficialmente e encaminhado para os associados até amanhã. Ele foi divulgado inicialmente pelos companheiros do Deus me livre. E essa Assembleia Geral será para alterar o parágrafo 5 do artigo 1º do Estatuto da SAF do Cruzeiro, que trata aí da porcentagem que o clube terá do capital social da Sociedade Anônima do Futebol. Atualmente, o Estatuto prevê que o Cruzeiro tenha no mínimo 51% das ações da SAF e o investidor ou investidores tenham aí 49%, o que pela própria orientação da XP Investimentos é pouco atrativo para quem tem a intenção de adquirir ações do clube. Porém, com a mudança no texto do parágrafo 5º do artigo 1º, o Estatuto da SAF do Cruzeiro, a Raposa passaria a negociar até 90% das ações, ficando com os 10% restantes. O novo texto ficou assim, abre aspas, o Cruzeiro Esporte Clube será acionista obrigatoriamente e de modo permanente na sociedade empresária ou na sua sucessora, que vier a constituir para explorar a atividade do desporto profissional, titular de pelo menos 10% do capital social, sendo vedado o registro da sociedade sem aprovação pelo Conselho Deliberativo do contrato social. Então, essa Assembleia Geral irá acontecer no dia 17 de dezembro, das 6h30 até as 8h30 da noite, no Parque Esportivo do Barro Preto. Vale lembrar que os votos dos associados têm pesos distintos. O conselheiro benemérito, o voto tem peso 6, conselheiro nato, peso 5, conselheiro, peso 4, suplente de conselheiro, peso 2 e associado, peso 1. Então, é isso que tenho de Cruzeiro nessa quinta-feira e amanhã, se Deus quiser, estou de volta, falando mais da Raposa aqui no seu 98 Esportes. Um abraço e até lá. Beleza, obrigado, Adro, pelas informações. Bom, a base do boletim do Adro falando da Assembleia, né, que vai rolar com os conselheiros, para a votação dessa mudança de percentual, até numa solicitação feita pelo próprio mercado dos investidores, a própria XP, na pessoa do Pedro Mesquita, falando sobre essa necessidade de mudar, né, com mínimo de 10%, mas com possibilidade de, sei lá, 90-10, 80-20, 70-30, enfim. Ontem nós recebemos o pai da criança, né, aquele que é responsável pela transformação do Cruzeiro em clube empresa, o advogado Bruno Volpini. Uma entrevista muito legal, muito esclarecedora. E em alguns pontos da entrevista, e nós separamos alguns pontos aqui, a gente vai mostrar para vocês agora. Na primeira parte, foi perguntado ao Bruno Volpini para onde vai o dinheiro, esse aporte. Bom, o investidor chega e manda o dinheiro lá. Para onde vai esse dinheiro? Bruno Volpini responde aqui no 98 Esportes. É uma pergunta mais que vai acabar envolvendo a parte de negociações, né? De novo aqui, trazendo a XP e a Alves Marçal para a mesa, tá? Por quê? Porque existem várias formas de você negociar, né? Você pode negociar que parte do dinheiro seja para poder quitar dívida, parte do dinheiro seja para poder fazer investimento no futebol. Você pode criar mecanismos, ferramentas, você pode criar estruturas societárias para que o investidor entre via essa outra estrutura que depois capitalize o clube. Aí são questões muito técnicas que eu acho que se eu entrar nelas aqui, eu acho que eu posso acabar dando um nó na cabeça do torcedor e de todos aqui. Mas, em linhas gerais, eu entendo que o dinheiro ele entra para quitar dívidas urgentes do clube, né? E
para formar um clube competitivo. O Cruzeiro só consegue pagar, só vai conseguir ter as dívidas dele pagas se ele se tornar competitivo, se ele se tornar gerador de caixa, se ele ganhar premiações, se os patrocínios forem bons patrocínios, se os atletas que forem formados forem vendidos e valorizados, se os atletas que forem contratados e revendidos gerarem lucro. Se o Cruzeiro não se tornar uma equipe competitiva, fatalmente as dívidas não serão pagas. Eu não acredito em pagamento de dívidas se ele se tornar um time mediano. Bom, então tá aí. Inclusive, num trecho da entrevista, o Bruno Volpini, que é torcedor do Cruzeiro e que destacou isso, uma das respostas ontem, ele disse, lembre-se bem desse último trecho aí da fala dele. Se o Cruzeiro montar um time mediano não é vantagem para o clube nem para o investidor. Ele falando da questão de parte desse dinheiro, obviamente, não poderia ser diferente, seguir para a montagem mesmo, de um elenco qualificado para devolver o Cruzeiro àquele período de glórias e de títulos, né? Num outro trecho da entrevista, foi perguntado ao Bruno Volpini sobre as atribuições do Pedro Lourenço e do presidente Sérgio Santos Rodrigues nesse processo da SAF, após a virada. E ele respondeu exatamente desta maneira. Veja aí. E eu acho importante que o torcedor do Cruzeiro saiba, independentemente de gostar ou não do Sérgio, que o Sérgio fez o certo quando se fala da SAF. Ele colocou na mão dos melhores para que os melhores tomassem conta desse assunto. À exceção do advogado, que eu brinco que a minha contribuição é ser cruzeirense. Agora, o time que ele montou é um time de primeira classe, é um time de primeira linha, é um time que qualquer time do mundo poderia ser assessorado pela Álvares Marçal e pela XP Investimentos. Então, a gente não pode ser injusto e eu não poderia me omitir nesse ponto. Com relação ao Pedro, é uma outra pessoa que eu acho que todo cruzeirense deveria passar por ele todos os dias e agradecer pelo que ele tem feito. A gente sabe que o Cruzeiro tem uma situação financeira terrível e a gente sabe que o Pedro, em vários momentos, foi quem colocou o dinheiro ali para poder apagar o fogo que apareceu. Falar qual vai ser o papel do Sérgio e qual vai ser o papel do Pedro, nesse momento é precipitado. Por quê? Porque se o Cruzeiro arrumar um investidor que entenda que o Sérgio e o Pedro devem participar desse projeto, eles vão participar. Se o investidor entender que eles não devem participar, eles não vão participar. Talvez o mais importante aqui é falar do papel do presidente do clube. Porque com a SAF, o presidente é quem representa o clube dentro da empresa. E nós tomamos o cuidado de deixar um assento no Conselho de Administração para o clube na pessoa do seu presidente. Então, aquele que for eleito pelo clube, seja o Sérgio reeleito, não sei se é possível ser reeleito, ou seja um outro que venha assumir esse cargo, ele vai ter o cargo de representar o clube. Então tá aí. Num outro trecho da entrevista, o Bruno Volpini fala também, explicou sobre a questão, essa parte, uma parte que vocês precisam entender, porque quando foi dito aqui no programa, e outros colegas também falaram sobre esse percentual de 51 a 49, que isso dificilmente passaria, até o mercado não enxergaria isso muito bem, então... E mais uma vez isso foi perguntado ao Bruno Volpini e ele fala sobre a possibilidade e a necessidade da mudança do percentual, que é exatamente o que será apresentado na Assembleia do dia 17, que foi trazido agora pelo Adroaldo Leal. Ouça aí. A XP Investimentos, o banco de investimentos da XP, capitaneado pelo Pedro Mesquita, a Álvares Marçal, também responsável e ajudando o XP na captação dos investimentos e na reestruturação da dívida, né? Essas duas empresas são empresas que têm a minha admiração, e o Sérgio, na montagem dessa equipe, ele foi muito feliz nas escolhas, tá? Então, voltando ao assunto com relação ao percentual, na hora que esse time que foi montado chegar num valor, né,
E aqui, se vocês me perguntarem qual é o valor, e eu não falar agora, inclusive, porque eu não sei, e é uma coisa estratégica, né? Eu gostaria muito que os cruzeirenses e os conselheiros entendessem que isso faz parte, isso é estratégia. Agora é um jogo de xadrez, né? Qualquer coisa que for falado agora pode ser ruim, né? A tendência é que seja mais ruim do que boa. Então tem hora que a gente tem que guardar segredo. Então, está sendo feito esse estudo, muito bem elaborado, pessoas competentes no assunto. E esse número, com as propostas que serão formalmente apresentadas, é que vai definir o percentual. Sendo aqui bem objetivo, vamos imaginar que a gente chegue no número do Cruzeiro de R$1 bilhão. Vamos imaginar que o Cruzeiro vale R$1 bilhão, tá? E aqui é um número hipotético, destaco, hipotético. Se nós recebemos uma proposta do investidor de R$500 milhões, nós estamos falando de um percentual de 50-50. Se nós recebemos uma proposta do investidor de R$600 milhões, nós estamos falando de um percentual de 60% para o investidor e 40% para o Cruzeiro. E é por isso que eu friso que qualquer pessoa que cravar um número de 70-30, de 80-20, de 60-40, de 55-45, ela vai estar no achismo. Né? A gente precisa ter uma proposta firme, uma proposta vinculante do investidor, com números, para que, diante daquele valor que o Cruzeiro terá, a gente faça conta. Bom, é importante. Muita gente está recebendo algumas mensagens. Pô, quem é esse Bruno Volpini? Foi responsável pelo estatuto, a montagem do estatuto desse projeto da SAF. Uma solicitação feita pelo Cruzeiro, ele trabalha diretamente com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e as pessoas ligadas à SAF. Eu queria destacar duas coisas ditas por ele. A primeira delas, quando ele cita que o Sérgio Santos Rodrigues montou um grande time, um time de craques, ele se refere, pessoal, ao time montado para a transformação do Cruzeiro em SAF, não é o time que foi para campo. Aos executivos. Aos executivos da Álvares Marçal e da XP, para deixar isso bem claro, a gente não entendeu. E uma outra coisa muito importante que o Bruno Volpini falou na entrevista é o valor da operação. Prestem atenção. Qualquer um que não seja o Pedro Mesquita, representante da XP, qualquer um que levantar valores, segundo o que disse o Bruno Volpini, está especulando. Ninguém sabe qual valor será feito, qual valor será trabalhado na operação. Ninguém sabe. Já teve gente falando em 250, 500, gente falando de 1 bi, gente falando de 600 milhões. 350. Ele disse ontem, ele é a parte jurídica do sistema, ele está fazendo parte de tudo. Ele vai participar da montagem, da execução, do contrato. E ele disse que qualquer pessoa que trabalhar usando valores está especulando. E ele disse muito claramente aí que é um processo que é importante que ele seja mantido em sigilo entre a XP que está encabeçando e os investidores, porque isso faz parte dos trâmites, faz parte da negociação. Então, qualquer pessoa que disser algo, que não seja o Pedro Mesquita, estará especulando sobre os valores aplicados no negócio. Mais duas aqui, ele falando se a SAF, foi uma dúvida do CJ, quando a gente entrevistou aqui o Regis Campos, e eu disse isso ontem ao Volpini, tá, CJ? Falei, Bruno, por mais que a gente leia, por mais que a gente se informe, tenho visto muitos vídeos até achei interessante chamarem o Capello de malvado favorito. Ele fala mal do seu clube, mas ele fala embasado em números, né? Ele estuda muito e tal, ele é pós-graduado, inclusive, na área. Eu falei, por mais que a gente assista os vídeos do Capello, leia as coisas que ele escreve, e não só dele, leia a própria SAF, o projeto, e vá lá no Google e busque a lei. Tal. Por ser leigo, você entende algumas coisas, mas outras não. Mas acho importante que a pergunta feita pelo CJ ao Regis Campos fosse respondida ontem. E ele foi perguntado sobre se a SAF vai pagar as dívidas. E ele respondeu ontem na entrevista exatamente desta forma. E dentre desses procedimentos existe sim a obrigação de repasse de 20% da receita da SAF para o clube e 50% do lucro, caso a SAF aufira o lucro. O ponto que tem sido perguntado é o seguinte, e aí? E se não repassar? E se esse dinheiro não for repassado para o clube? É simples, a lei também traz a consequência.
aí ocorre a sucessão. Aí a SAF passa a ser responsável, no caso do Cruzeiro, por mais de R$1 bilhão de dívida. Quem vai colocar dinheiro na SAF para não cumprir uma obrigação e sair de uma responsabilidade zero para uma responsabilidade de R$1 bilhão? Um maluco irresponsável. Então, as pessoas precisam compreender que o futebol está caminhando a passos largos para o profissionalismo. Quem entrar nessa empreitada, quem fizer esse empreendimento, ele não vai fazer futebol com coração, ele não vai fazer futebol com emoção, ele vai fazer futebol com razão, ele vai fazer futebol com profissionalismo, ele vai buscar que a SAF dê lucro, ele vai buscar que a SAF seja competitiva, porque um clube competitivo, ele traz receita, ele gera lucro. Quem coloca ali 500, 600, 700, R$1 bilhão, ele quer que aquele capital seja remunerado. Então, se forem cumpridos todos os requisitos que a lei traz, as dívidas vão ser pagas. A lei proporciona que o clube de futebol, o Cruzeiro no caso, ele faça uma renegociação com todos os seus credores, que ele crie classes para esses credores, de acordo com os descontos que esses credores derem, que ele crie preferências para poder pagar. Então, a lei é boa e ela tem que ser utilizada nessa parte boa. Quem entrar, as pessoas têm que entender que elas são pessoas responsáveis que estão entrando ali. A gente não vai ter mais o exemplo que a gente teve nas gestões passadas. Bom, então, se você acompanhou alguns trechos, os principais trechos, aliás, não foram os principais, outros trechos foram tão importantes quanto, mas é óbvio que não temos tempo aqui para rodar toda a entrevista. Eu recomendo ao torcedor, sabe por quê? Porque o Bruno Volpini disse coisas que quando são ditas aqui por nós, o torcedor acha que, bom, estão torcendo contra, estão esculhambando o clube, não querem o bem do clube, mas aí ele que está participando do processo falou coisas importantes que o torcedor precisa, inclusive, ver e ouvir.